eu sou Camila Cola, da Sweet Soft Confeitaria Afetiva, e eu quero te dar as boas-vindas ao primeiro dia do aquecimento Desvendando Buttercream, que é um evento pré-lançamento do curso Desvendando Buttercream Imersão Online, que será lançado no terceiro dia de aula. Hoje é o dia em que eu vou fazer massa e recheios desse maravilhoso bolo de 2 andares que nós vamos preparar aí ao longo desses 3 dias. Então eu já estou aqui com todos os ingredientes pesados, tudo separadinho, mise en place pronto. E o que é esse tal de mise en place, né? Mise en place é um termo em francês que significa pôr em ordem, que é exatamente isso aqui. É você deixar todos os seus ingredientes porcionados e separados antes de você começar a sua preparação, para que não aconteça aquele tipo de acidente, sabe? De no meio da preparação você notar que está faltando açúcar, que não tem fermento e coisas do tipo. Isso é essencial em qualquer cozinha. Então eu quero começar falando um pouquinho sobre os ingredientes. Então eu tenho aqui para esse bolo, é uma massa amanteigada, super estruturada para poder montar bolos de andar, para poder fazer naked cakes. Então assim, ela é uma massa bem gostosa, extremamente saborosa. E eu quero falar sobre a manteiga para começar. A manteiga, ela gera algumas polêmicas, porque é um item caro, necessariamente você não acha com facilidade em algumas partes do Brasil. Então muita gente pergunta, com relação a várias receitas que tem manteiga, se pode trocar a manteiga por margarina. Olha, na realidade não, assim, na verdade teoricamente não, mas na realidade a gente acaba fazendo algumas substituições para algumas receitas, não todas. Por exemplo, essa receita aqui, ela é toda feita com manteiga. Caso você queira diminuir a manteiga dessa receita e substituir por margarina, eu aconselho só você colocar uma proporção de no máximo 30% de margarina para o restante de manteiga. Não fazer essa troca inteiramente. A manteiga, ela é responsável pela hidratação da massa, ela é responsável pela estrutura da sua massa. E tanto o óleo, que também é responsável pela hidratação, quanto a margarina, nenhum dos dois vão dar a mesma estrutura à sua massa como a manteiga dá. Sem contar que a manteiga agrega muito mais sabor à sua massa, coisa que a margarina e o óleo definitivamente não fazem. O açúcar, juntamente com a manteiga, eles formam meio que um casal. Eles são responsáveis pelo ar que tem dentro dessa massa. Assim, esse creme do método cremoso, que é esse método que eu vou fazer aqui, que é feito com a manteiga e o açúcar, ele é responsável basicamente por fazer essa incorporação de ar na massa. Então o açúcar tem esse propósito e também é responsável, óbvio, por agregar sabor e também pela parte da estruturação, porque ele tem uma leve caramelização quando ele vai ao fogo, no caso o calor, o fogo que eu digo, o calor do forno. E aí entram os ovos, eu estou falando justamente na ordem aqui da receita. Entram os ovos, e os ovos, eles também são responsáveis pela estruturação, só que de 2 formas diferentes, porque gemas e claras têm, digamos, funções diferentes. A gema, ela é um agente espessante, então ela vai lidar assim diretamente com a firmeza, com a liga dessa massa. E as claras, principalmente quando são batidas em neve, mas também quando são os ovos incorporados aqui nessa mistura desse creme de manteiga com açúcar, é basicamente responsável pela parte da maciez, dessa aeração da massa. A farinha é um pouco mais óbvio, né? A farinha, ela é basicamente estruturação, ela cuida da estruturação da sua massa. Sem farinha, normalmente os bolos eles têm uma estrutura muito diferenciada. Só que você tem que tomar cuidado com essa farinha, na escolha dessa farinha. O ideal é que ela não tenha muita proteína, porque essas farinhas com proteína são farinhas com muita proteína, né? Elas são farinhas indicadas para pães, que elas precisam ser extremamente sovadas, elas têm uma certa elasticidade, e a gente não quer essa elasticidade para a massa do bolo. Então toma bastante cuidado com relação a isso. E a questão do com fermento e sem fermento. Com fermento, você não consegue, na verdade, assim, ter
controle sobre o que você está colocando ali. Então você não sabe o quanto de fermento tem naquela farinha que já vem com fermento. Então o ideal é que você compre farinha sem fermento e siga a quantidade de fermento que tem na sua receita. O leite, ele é umidade, né? Ele é hidratação também. Na verdade, ele cuida com relação a essa umidade, a essa hidratação, da maciez da sua massa. Pode ser feito trocas, então você pode utilizar leite de coco, de amêndoas, você pode usar sucos e água também. Tem algumas receitas que pedem água. O que acontece com receitas com líquidos, assim como suco e água, é que elas ficam muito mais líquidas, eles não possuem gordura na composição como tem o leite. Então, o que acontece principalmente com a massa de água é que fica uma massa mais ressecada, mais líquida, que demora mais tempo também para assar. Saborizantes. Eu tenho aqui um saborizante que eu vou usar nessa massa específica, que é um saborizante de leite ninho, de leite em pó, né, na verdade. Mas você pode usar vários outros tipos de saborizantes, desde os clássicos, como chocolate, cacau, até pastas, geleias, óleos essenciais, isso aí fica bem a gosto. Fermento e bicarbonato. O fermento, como eu tinha falado, né, ele aqui no meu caso ele está misturado com a farinha, mas não veio com a farinha, eu misturei aqui e ele é basicamente responsável pelo crescimento. O bicarbonato, ele já precisa de um agente ácido para poder ter esse efeito de fazer o seu bolo crescer. E ele libera um gás que deixa um pouco um gosto um pouco metalizado. Então, esses agentes alcalinos que são inseridos na massa, quando você vai usar bicarbonato, eles ajudam a anular esse sabor metálico, meio terroso, que tem o bicarbonato, que ele provoca na massa. Então, assim, quando você tiver uma receita que tenha iogurte, que tenha vinagre, cacau em pó, e a cacau em pó não é chocolate, tá? Chocolate em pó 50, 30% é cacau natural mesmo. Você tiver buttermilk, limão, essa é a receita para você estar usando bicarbonato. Caso não tenha nenhum agente ácido, opta simplesmente por usar o fermento. Então é isso, assim, esse método que eu vou trabalhar aqui da massa é um método cremoso, é um método em que você mistura manteiga e açúcar, depois você incorpora os ovos, isso vira um creme, então é basicamente isso, um método cremoso. Além desse método existe o espumoso e o por adição. O por adição é aquele básico do clássico bolo de cenoura, em que a gente tem líquidos e secos, né, misturados ali separadamente, digamos, as classes, e depois você junta isso tudo e forno. Então, para mim, é o método mais prático que tem. Ou você pode fazer na batedeira, na mão, no liquidificador, depende da receita. O espumoso é o método usado para genoise, usado para o pão de ló, e é aquele em que você aera os seus ovos, sejam inteiros, seja somente a clara, e aí depois você incorpora os seus secos. Geralmente são receitas que não levam gordura, mas quando levam uma quantidade bem pequena, então são massas mais sequinhas, um pouco mais elásticas, e assim, o pão de ló para mim é o clássico do clássico dessa massa, pelo menos aqui no Brasil. Lá fora você escuta falar muito da genoise, mas é isso. Então vamos começar aqui. Na batedeira eu já tenho açúcar e manteiga. Eu vou fazer já a quantidade de massa para todos os tabuleiros que eu vou usar, todas as formas que eu vou usar, que é a forma para bolo de 20 de diâmetro e o de cima tem 15 de diâmetro. Então eu vou ligar aqui a batedeira, fazer esse creme, sempre limpando a lateral de vez em quando, porque isso vai para a lateral, e aí depois eu incorporo o restante das coisas. Aqui já tá um creme prontinho para poder incorporar os ovos. Qual é o ideal de incorporar os ovos? Eles ligeiramente batidos, sim. Não incorporar clara e gema separado. Então dá uma leve batidinha porque ele já entra misturado. Então ele mistura na sua massa de uma forma mais uniforme. Tente sempre usar nas suas receitas medidas de peso para ovos, porque os ovos eles têm uma variação muito grande dependendo
da classe, né? Eu acho que é isso que eles chamam, da classe do ovo. Então ele pode ter entre 40 e 70, 60 gramas no ovo mega jumbo, né? Então é muito complicado você ter uma receita que te diz que você precisa de 4 ovos, quando na verdade você não vai saber se isso vai dar 160 ou vai dar 240 gramas. Então sempre tente usar um padrão de peso, um padrão assim de medida, né? O ideal é que seja de peso, eu falo assim, bastante sobre isso no curso, porque aí você consegue padronizar melhor e saber exatamente a quantidade que você está usando. No caso dos ovos é sempre uma surpresa, né? Então aqui eu vou incorporar os ovos já ligeiramente batidos, mexidos com um garfo mesmo, aos poucos. Aqui eu paro um pouquinho só para poder limpar as laterais. Porque sempre fica grudado coisa assim na lateral. Essa massa que eu tô fazendo aqui, no curso, é a massa 2, é a massa amanteigada base 2, porque tem 2 massas amanteigadas de baunilha, que são massas básicas, que você pode saborizar com diversas coisas, e tem uma massa amanteigada de chocolate e uma massa de chocolate à base de óleo. Então eu vou bater mais um pouco para depois incorporar o restante. Prontinho, já tá um creme super fofo, não sei se dá pra ver, ó. Creme lindo. E aqui o que eu vou fazer? Adicionar a minha mistura de farinha com fermento e o leite. O que acontece? Eu já misturo a farinha e o fermento por uma questão de praticidade, porque na verdade eu não vou bater excessivamente agora, eu vou praticamente misturar mesmo, é bater para misturar, eu não vou ficar batendo muito, igual aconteceu com a manteiga, o açúcar e os ovos e tudo mais. Então não tem problema, não chega a dar tempo de desenvolver o glúten da farinha e nem dar nenhum problema com o fermento, até porque o fermento precisa do calor para começar a agir. Então é isso, eu vou adicionar aqui. Aqui, como eu tô fazendo muita quantidade de massa, eu vou adicionar metade e metade. Mas normalmente, quando eu faço uma quantidade menor de massa, eu já adiciono tudo ao mesmo tempo. É porque se eu adicionar tudo ao mesmo tempo agora, vai voar para todos os lados. Então, eu vou aqui com uma parte. E uma parte do líquido. Pronto, só mesmo para fazer essa mistura inicial. Então, limpa aqui as laterais, essa batedeira ela é bem complicada para limpar, porque o globo dela é muito grande. O bom dessa batedeira aqui é a capacidade que ela tem. Agora, eu vou ser sincera que eu sou apaixonada pela minha árvore planetária, mas ela não cabe isso tudo, né? Então agora eu vou adicionar o restante. E vou fazer o mesmo processo
de bater para misturar e depois limpar a lateral para bater uma última vez. Prontinho, ela já tá batida. Eu limpei aqui as laterais, bati só um pouquinho. E agora eu vou adicionar a pasta. Dependendo do sabor, você pode adicionar logo naquele momento da mistura de açúcar com ovos e manteiga. Aí ela é uma pasta bem cremosa. Essa aqui, ela é da Bella, é a Milk da Bella. Aqui. Tem que ser bastante, né? Porque tem muita massa. Mas ela é mega concentrada, porque é uma quantidade de massa realmente muito grande. Na verdade, ela vai trazer um leve paladar, não é para alterar o paladar, não. Prontinho. Tá batida. E tá aqui, ó. Muito linda. E agora é hora de colocar ela nas formas. Deixa eu virar pra cá. Trazer as formas pro lado de cá. Prontinho. Aqui eu tenho formas de 15 e de 20 de diâmetro, porque vai um assim em cima do outro. E aqui ela já tá com um disco assim de papel manteiga. Esse disco é basicamente você apoia a sua forma em cima da folha de papel manteiga, risca o fundo, recorta e encaixa. Eu não unto forma, eu não aconselho, mas assim, cada um tá livre pra fazer da forma que tá acostumado a fazer. Mas é sempre bom, às vezes, também a gente testar essa coisa nova, de técnicas novas, formas diferentes de fazer. O que acontece com não untar a forma? Quando você unta a forma, automaticamente a sua massa sobe e solta da lateral. Então ela não cresce retinha, uniforme, bonita. Então, às vezes até quando ela tá assim, sem nada, dependendo da quantidade de gordura que a massa tem, ela mesma vai lá e dá uma encolhida, então você imagina quando ela não tem nada para aderir na lateral da forma. Então é mais ou menos essa ideia. Aqui eu vou colocar a quantidade nessas aqui para uma camada. Então eu vou usar 4 formas. Eu normalmente trabalho com 4 para qualquer bolo que eu faço. Só que aqui na aula eu vou usar só 2 de 20. Então eu vou botar a quantidade aqui para 2 camadas de bolo. Então eu vou ter 2 aqui, formando as 4 camadas do bolo. Então vamos lá, eu vou fazer o processo aqui com uma balança para poder ter essas camadas bem certinhas, a quantidade de massa bem certinha para cada forma. Aqui eu uso, para a forma de 20, eu uso em torno de entre 525 e 550 gramas para cada camada. Então, no caso aqui, eu vou usar 150... 150 não. 1050 ou entre 1050 e 1200. Então eu vou usar praticamente mais ou menos 1100. Eu vou usar aqui para ter uma camada, uma quantidade de massa boa, pro caso dela descer um pouquinho ou acontecer alguma coisa, eu vou usar 500 assim, meu Deus do céu, eu vou usar 1100 para cada forma. Eu já viram que eu não sou uma pessoa nada de exatas, né? Aqui dá uma mexida, ó, ela tá maravilhosa essa massa. Passei num nível. Nossa Senhora, passei mais de 200 gramas aqui. Aí se passar,
Gente, só tirar, não tem mistério não. 1000 e... quanto que eu falei? 1100, não é? Pronto. Então, gosto de dar uma batidinha e gosto também de dar uma acertada, uma alisada aqui no topo, pra não ficar aquele monte assim em cima, sabe? Então aqui a mesma coisa. E nessas aqui eu vou usar 300, entre 320 e 325, porque aí é uma única camada aqui que eu vou assar em cada uma. E é o jeito que eu realmente prefiro. Que aí eu acho que eu tenho camadas mais seguras. Todas elas têm aquele fundinho e aquilo ali dá mais, eu acho que dá mais segurança, sabe? Pronto, tá tudo aqui porcionado. Agora ela vai pro forno. O que acontece aqui? Existem diferenciações de fornos, forno a gás para forno elétrico, um forno mais novo, um forno mais antigo, um forno de uma marca, de outra. Então fica muito complicado estipular tempo e temperatura para você assar o seu bolo. Por exemplo, eu asso os meus bolos aqui num forno de convecção, que ele espalha melhor o calor dentro do espaço do forno. Ele não vem só aquele calor de baixo como é o forno tradicional a gás. Então eu sempre asso ele numa temperatura bem mais baixa do que seria no forno a gás, porque ele tem uma concentração de calor maior. Então normalmente eu uso, por exemplo, para essas daqui de 15, 140 graus em torno de 35 minutos. Agora, essa aqui é um pouco diferente, porque ela tem uma quantidade maior de massa dentro dela. Então o ideal é que você asse com menos temperatura. Então assim, se normalmente no forno comum você vai assar essa de 15 com uma camada só de massa, você vai assar ela a 180 graus por 30 minutos. Essa com mais massa, assim, uma quantidade maior de massa, ou seja, 2 camadas de bolo, você já vai assar ela a 160 graus por 50, 40 minutos. Aí você vai ver de acordo com o seu forno. Eu vou levar o meu forno, cabe em todas elas. E o que acontece? Ah, Camila, mas você está levando formas de tamanhos diferentes do seu forno. Como é que você vai fazer com a temperatura? Sim, é verdade. Então, o que acontece aqui? Como eu conheço bem o meu forno, e aí que você tem que criar intimidade com o seu forno, eu sei que eu posso entrar com todas elas a 140 graus, que é a minha temperatura aqui de convecção. Eu vou assar essas menores pelo tempo delas, em torno de 35 minutos, e quando eu retirar essas daqui com os 35 minutos, essa aqui já vai estar num ponto de cocção da massa que eu posso abrir o forno para retirar as pequenas. Então eu vou retirar as pequenas e a maior vai permanecer lá dentro. E aí qualquer coisa eu ajusto para um pouco menos ou um pouco mais o forno para terminar de assar essas aqui. Caso o seu forno não tenha espaço e seja meio complicado essa dinâmica toda que eu tenho aqui com o meu, eu poderia, por exemplo, assar as menores e guardar essas outras duas na geladeira. Não tem problema nenhum, você pode guardar a sua massa enquanto ela espera a fornada sair do seu forno. Quando você for colocar ela no forno, tira um pouco antes da geladeira para ela não estar gelada, para não sofrer nenhum tipo de choque térmico entre a massa e a temperatura do seu forno. Mas hoje eu vou colocar tudo de uma vez. Então eu vou levar para lá. Quando eu tirar, eu vou esperar ela esfriar um pouco e vou trazer aqui para desenformar com ela morna. Então, até daqui a pouquinho. Aqui eu já tenho as massas assadas, as massas de 15 de diâmetro.
E eu quero mostrar como desenformar e embalar essas massas para que elas descansem até a montagem. Então, o que acontece aqui? Você viu que eu não montei essa forma. Eu vou vir com uma espátula, de preferência essa espátula angular, porque ela me dá um movimento melhor. Eu vou inserir bem rente a minha forma e vou fazer pressão para a parede da forma, dando aqui a volta para poder soltar. Então, não é para o bolo que faz força, é para a forma. Pronto, o que eu faço para soltar? Eu viro essa massa aqui na mão. Ela sai perfeitamente. Eu só dou uma limpadinha, mas aqui, olha, sai certinha. Aqui eu tenho duas opções. Eu posso fazer o nivelamento dela agora ou embalar e deixar para fazer o nivelamento quando ela estiver resfriada e descansada. Qual a diferença entre os dois? É que se eu fizer agora, ela vai esfarelar muito mais. Se eu fizer depois, ela vai estar mais firme e não vai esfarelar tanto. Então é uma questão de gosto. Eu acabo decidindo de acordo com o espaço que eu tenho de geladeira ou de freezer, porque quando você congela ela ou refrigera, né, ela assim com a tampinha, ela ocupa mais espaço e você necessariamente não consegue empilhar uma na outra. Se você faz isso com ela já nivelada, você tem uma otimização de espaço. Só que realmente ela esfarela bem mais se você faz isso nesse momento, porque ela ainda tá... Sim, ela tá de morna para fria, mas ela ainda não está estável como ela vai ficar para nossa próxima aula. Mas eu vou fazer o corte de uma delas para mostrar aqui. Isso aqui é um nivelador de bolo. Você pode nivelar com ele, você pode nivelar com uma linha, fazendo a marcação, por exemplo, com uma régua. Você pode colocar numa forma que tenha alguma beirada, para poder usar essa beirada como nível, para poder fazer as camadas certinhas. Eu opto pela praticidade do nivelador. Então, assim, eu trabalho com nivelador há 14 anos. Então, assim, é quase um casamento isso aqui. Então, eu não troco o meu nivelador por nada. A não ser que ele arrebente, eu não tenha como comprar outro. E aí eu acabo tendo que optar para os genéricos, né? Mas, na verdade, assim, eu gosto tanto do nivelador que eu tenho outro. Eu tenho um nivelador reserva caso esse fio aqui arrebente. Mas como é que funciona? Você vai escolher qual altura que você quer. Essa parte dele aqui tem umas marcações. E a altura desses bolos costuma ser entre 2 e 3 centímetros. E aí vai depender do visual que você quer dar. Eu costumo trabalhar entre 2,5 e 3. Eu gosto dele alto. Então, aqui você posiciona, segura o bolo com uma mão e segura, a gente não precisa apertar não, é só apoiar. E vai fazendo esse movimento para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Vai virando aqui, olha, o seu nivelador, para você não puxar tudo para um lado e ele arrebentar a massa. Olha, mesmo praticamente morno, ele ainda... Sim, deu uma esfarelada mínima, quase nada de farelo aqui. Olha essa massa, que coisa mais linda. Gente, não, dá licença. Essa massa é muito boa. Olha aqui, que camada mais bonita. Olha. E esse processo, você repete, olha, com todas elas. De tirar aqui... Eu sempre gosto de dar uma limpadinha na bancada entre uma e outra. Vem com o nivelador na altura que você escolheu. E o que acontece com esse tampo? Primeiro de tudo, quando você faz a precificação do seu produto, esse tampo... ele está incluído no preço que o seu cliente paga. Você não coloca, assim, digamos, uma camada. Não, você está calculando a quantidade da sua receita. Então, quando eu joguei lá na minha planilha de precificação, eu joguei a receita inteira que vai para o forno. Eu não joguei simplesmente uma camadinha, 2 camadinhas. Então,
Mesmo que você não use, você coma em casa com a sua família, você faça, sei lá, uma torta daquelas na taça, você faça bolo de pote, você faça cake pop. Isso aqui você não vai ter prejuízo, porque já está embutido no que você estaria utilizando, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui que isso é embalado. Pode ser tanto o filme quanto aqueles sacos para congelamento. Então aqui, como é que eu faço? Eu estico, coloco a minha camada e faço um pacotinho de presente. E dou a volta nela, sempre tomando cuidado para não apertar essa massa, porque senão você vai tirar o formato dela. Pronto, aí ela tá aqui, olha, protegida para ir para geladeira ou para ir, no caso, pro congelador, se você estiver fazendo alguma coisa com antecedência ou queira que ela estruture mais rápido. Mas é o mesmo procedimento para todas elas. E o ideal é que você aguarde pelo menos umas 8 horas. Se puder utilizar só no dia seguinte, melhor ainda. Não tem problema nenhum, ela não vai estragar. Então, olha, 2 camadas já estão aqui e vão para a geladeira. Você pode congelar a geladeira em torno de 5 dias, você pode congelar por 60, 90 dias, dependendo da temperatura do seu freezer. E depois, para utilizar, é só, no caso de comer, né, deixar chegar a temperatura ambiente e comer, ou tirar da geladeira para montar o seu bolo. E é isso então, espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Agora é a hora de fazer os recheios. Eu vou fazer 2 recheios para esse bolo. Uma ganache de chocolate meio amargo e um brigadeiro saborizado com uma pasta de avelã branca. Então vai ser praticamente uma Nutella, só que uma Nutella branca. E aqui eu já tenho o leite condensado e o creme de leite misturados. E eu vou mexer até um ponto de recheio, o ponto de recheio que eu ensino normalmente, que tem na apostila, tem no curso, que é aquele ponto de deixar cair em blocos. E assim, logo que ele sair do fogo, ainda quente, eu misturo a avelã branca. Aí vamos lá, que é mexer aqui, deixar ferver, depois que ele começar a ferver, aí esperar em torno de 5 a 7 minutos para ele chegar no ponto, é mais ou menos assim. E o fogo sempre de médio para baixo, não põe um fogo alto, porque você não vai ter agilidade o suficiente para mexer isso aqui muito, muito rápido, a ponto de não grudar no fundo, não formar aqueles grumos e aquelas plaquinhas meio amarronzadas que o brigadeiro branco acaba, assim, formando quando ele gruda no fundo. Então vamos lá. Aqui inicialmente eu estava mexendo com fouet para incorporar bastante o creme de leite com o leite condensado. Mas como ele já está bem misturadinho, eu vou passar aqui para a espátula, porque só ela salva aqui nesses momentos. E aqui é mexer realmente o tempo inteiro. Não larga isso aqui no fogo, vai fazer outra coisa, porque vai grudar no fundo, você pode acabar perdendo a sua preparação. Ou pelo menos parte dela. Prontinho aqui. Ele já tá, ó, caindo em blocos. Eu não sei se dá pra ver, deixa eu botar aqui no fundo preto. Isso. Caindo em blocos. E agora eu vou tirar ele aqui do fogo e vou adicionar a pasta de avelã branco, que é também da Bela. Gente, eu não sou patrocinada, eu não ganho dinheiro nenhum com isso, tá? Eu uso realmente porque eu gosto muito dos produtos, não é nada do merchan pago, não. Quem me dera, quem me dera. Ó, e aqui eu vou misturar. Esse recheio, na verdade, essa pasta, né, é um recheio pronto. Você pode usar ele puro também. É porque eu acho que não dá estrutura o suficiente.
E aqui é a gosto, você vai colocar, vai experimentar. O cheiro aqui tá pura avelã já. E é bem concentrado, você pode ver aqui, olha. Ó. Eu amo comer isso aqui puro. E eu não gosto de Nutella, gente. Eu detesto Nutella. Mas essa aqui é muito gostosa. Ó, pra mim, ela já tá boa. Eu reconheço pela cor. Ela não dá pra mostrar direito, mas ela perde um pouco aquele amarelado, branquinho puxando pro amarelado do brigadeiro branco. E aqui, tirado o calor, eu já posso passar para um refratário e esperar mornar um pouco mais para frio, cobrir e aguardar para usar na montagem do bolo na aula 2. E agora eu vou fazer a ganache de chocolate. Agora vamos para o nosso segundo recheio. E esse aqui é uma ganache de chocolate meio amargo. O que acontece com as ganaches? As ganaches elas têm diversas proporções de acordo com vários elementos diferentes. Então, vai influenciar a marca do seu chocolate, a nomenclatura do seu chocolate. E por nomenclatura eu falo de amargo, meio amargo, ao leite e branco. Então, assim, além de nomenclatura e marca do chocolate, dentro dessa nomenclatura de amargo, meio amargo, ao leite, blá blá blá, então varia também. Porque um chocolate meio amargo de uma marca, ele pode ter mais sólidos de cacau que o de uma outra marca. É por isso que eu disse que a marca também influencia. Porque não existe um padrão aqui, não tem lei que diga que é obrigatório o chocolate amargo ter, sei lá, 90%, 80% de sólidos de cacau, ou o chocolate ao leite ter 50%, 30%. Então, tem uma variação muito grande e isso vai influenciar na quantidade de creme de leite que você vai precisar para dar o ponto para o seu ganache, ou para a sua ganache, cada um chama de um jeito diferente. E o que acontece aqui? Vai ter que ser muito no teste. Porque eu, por exemplo, esse chocolate aqui é Nestlé, ele já está derretido, eu levei ele no micro-ondas de 30 em 30 segundos, só a primeira ida ao micro-ondas é que ele foi por 1 minuto, mas ele já está aqui derretido. Ele é Nestlé, ele não leva a mesma quantidade de creme de leite do que, por exemplo, leva o Cical, leva o Calebo. É muito complicado você definir, mas aqui vamos dar um padrãozão geral, que seria de 1 para 1. Sendo que lembre-se que o chocolate na ordem, né, de amargo, meio amargo, ao leite e branco. Vamos botar o branco aqui na lista assim lateral. Esses três, amargo, meio amargo e ao leite, eles possuem sólidos de leite e sólidos de cacau. Só que, é claro, de cima para baixo tem mais sólidos de cacau. Então, o amargo, ele tem muito mais sólidos de cacau do que o ao leite. O ao leite, ele já tem uma quantidade de sólidos de leite maior. E o que acontece? Ele acaba precisando de menos creme de leite para poder fazer essa ganache. O chocolate branco, meu Deus, eu sou apaixonada por chocolate branco, só que o chocolate branco é tão injustiçado. Ai, porque o chocolate branco não tem cacau. Ai, caramba, mas ele tem manteiga de cacau. Ninguém ia chamar aquela praga de chocolate branco à toa. Então, pra mim, ele é chocolate sim, ele só não tem sólidos de cacau. Ele é feito à base de manteiga de cacau, açúcar e sólidos de leite. Mas, gente, o cacau tá ali de alguma forma. Então, não vem me falar que não é chocolate porque eu fico ofendida, porque é o meu preferido. Então, aqui, pra fazer a ganache, eu vou usar 1 para 1. Eu tenho 400 de creme de leite, 400 de chocolate meio amargo já derretido. Eu vou misturar esse creme de leite aqui no meu chocolate. Existem algumas formas, assim, uns procedimentos diferentes. Você pode aquecer o seu creme de leite e botar ele no chocolate e misturar até ele derreter. Você pode misturar os dois e levar os dois para aquecer junto. Pode ser em banho-maria, pode ser no micro-ondas. Pode fazer assim como eu estou fazendo, de aquecer o chocolate para derreter ele um pouco, vir aqui, misturar o creme de leite. Eu vou levar ele mais uma vez ao micro-ondas
também por 30 segundinhos, porque ele já tá frio aqui. Vou dar só uma misturada. Se eu achar que ele incorporou bem, eu nem levo ao micro-ondas de novo. Mas é porque o chocolate já estava meio frio aqui. Então, eu quero que ele incorpore muito bem. Aqui, nesse primeiro momento, né, quando você olhar, você vai achar ele mole. Ele tá realmente mais líquido. Mas a ganache, e eu digo todas elas, seja para cobertura, seja para recheio, ela precisa de descanso. Então, até a ganache de maracujá, por exemplo, apesar dela ter gelatina em pó nela, ela também precisa de descanso, porque ela termina de fazer assim também, bem líquidazinha. Então aqui eu nem vou levar ele no micro-ondas de novo, não. Eu vou deixar ele assim, ele já tá bem derretido, incorporado. Vou tampar também plástico filme encostado aqui na preparação e vou descansar. Não precisa necessariamente ser na geladeira. Ele só precisa de descanso, e esse descanso que seja pelo menos de 8 a 12 horas. Pode ser 8, tá? Quer botar na geladeira um pouco para diminuir o tempo? Também pode. Agora não dá para você trabalhar com ele duro, aí realmente não tem a mínima condição. Você tem que esperar ele voltar a uma temperatura mais ambiente para ficar mais macio e você conseguir manipular ele. Mas ele tá prontinho e eu vou rechear o bolo na aula 2 com esse recheio e com o brigadeiro de avelã branco. Até lá!